Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dia de Liberta. A gente vai falar hoje sobre Flamengo e Emelec. Muito bem, falando sobre Flamengo e Emelec, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, talvez pelo menos na minha, é aquela ocasião em que a Fox estava transmitindo um jogo da fase de grupos, né, na decisão da fase de grupos na Libertadores de 2012, quando o Flamengo venceu o jogo sobre o Lanús de 3-0, um jogo com uma certa até facilidade, mas que para se conseguir a classificação ele precisava que o Emelec não vencesse o Olímpia. E aí aconteceu 2 gols nos acréscimos daquele jogo, em que o Olímpia empatou a partida contra o Emelec e o repórter colocou o Léo Moura para ouvir o finalzinho do jogo. Uma loucura! É gol do Olímpia Sebadios! Demais, João. Demais! Luciano Calheiros! Léo Moura tá te ouvindo aqui, ó. Que emoção, hein, Léo? Aconteceu? Acabou sendo pego de surpresa? Pô, surpresa boa. Tomara que termine logo pra gente garantir essa classificação. Conta aí, João Guilherme. Conta pro Léo Moura o que aconteceu. Vamos lá, gol do Sebadios no escanteio. O Marinho cobrou, o Sebadios na pequena área chutou e mandou pra rede. Léo Moura ligado aqui no Fox Sports. Quantos minutos? Estamos com 43 minutos de jogo. Segundo tempo, Léo Moura ao vivo no Fox Sports acompanhando com a gente. Valeu, um abraço. Atenção, hein? Corrigindo o tempo em 47 minutos. A notícia é boa. 47. Olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável. É gol do Emelec. Inacreditável, é gol do Emelec. Flamengo e Emelec já se enfrentaram 6 vezes na história. As 6 vezes aconteceram na fase de grupos da Libertadores. Uma em 2012, outra em 2014 e outra em 2018, no último ano da Libertadores, né? Nessas vezes, o Flamengo venceu 5 vezes e o Emelec venceu apenas uma. Essa derrota do Flamengo para o Emelec foi justamente a primeira vitória que o Emelec teve sobre uma equipe brasileira na Libertadores em 2012, quando venceu o Flamengo por 3-2 e colocou o Flamengo naquela situação em que precisava de uma derrota do Emelec, o empate no último jogo, e acabou ficando sem essa classificação. Contra equatorianos, o Flamengo enfrentou 8 jogos na Libertadores, são 6 vitórias e apenas 2 derrotas. Então é um histórico confortável que o Flamengo tem contra equatorianos, algo que teoricamente não poderia preocupá-los para essa fase de oitavas de final do torneio. Contra as equipes brasileiras, o Emelec também não tem um histórico muito legal. São 29 jogos com 3 vitórias, isso mesmo, apenas 3 vitórias contra equipes brasileiras, 9 empates e 17 derrotas. É um histórico que ajuda, né, já que o Flamengo tem um histórico positivo contra equatorianos e o Emelec tem um histórico negativo contra brasileiros, ajuda a colocar o Flamengo com um pouquinho mais de favoritismo para esse jogo que vai definir um classificado para as quartas de final da Libertadores de 2019. Enquanto o Flamengo teve 8 jogos contra equipes equatorianas, todas na fase de grupos, o Emelec teve 3 confrontos de mata-mata contra brasileiros na Libertadores. E das 3 vezes que ele enfrentou brasileiros, ele foi eliminado nessas 3 vezes. Foi contra o Grêmio em 1995, o Corinthians em 2012 e contra o Fluminense em 2013. Então, você junta todo esse histórico e a gente tem que colocar o Flamengo como favorito nesse confronto. Apesar de saber que favoritismo não ganha jogo e que isso está muito longe de acontecer, principalmente na Libertadores. Em 2019, o Flamengo enfrentou um grupo com LDU, Peñarol e San José. Essas 3 equipes não conseguiram tirar o primeiro lugar do Flamengo, que conseguiu essa classificação e tem a vantagem de decidir esse confronto de mata-mata em casa por causa disso. O Emelec ficou em segundo no grupo com Cruzeiro, Deportivo Lara da Venezuela e Huracán
da Argentina. O Emelec, inclusive, conseguiu essa classificação na última rodada, quando ele venceu o Cruzeiro por 2-1, jogando no Brasil, e conseguiu tirar também o Cruzeiro de ser a equipe com o melhor aproveitamento na primeira fase geral de todo o torneio da Libertadores de 2019. Então, o Flamengo conseguiu a classificação em primeiro lugar no grupo e o Emelec conseguiu a classificação em segundo lugar no seu grupo e agora se enfrentam nesta fase da Libertadores. E a pergunta que a gente deixa aqui para vocês é a seguinte: quem que vai conseguir se classificar para as quartas de final da Libertadores? A gente já viu um pouquinho aqui que o Flamengo tem um certo favoritismo, já que tem um bom histórico contra equatorianos, que o Emelec não tem um bom histórico contra brasileiros, inclusive em mata-mata não conseguiu nenhuma vez passar por equipes brasileiras, mas o Emelec, da primeira vez que venceu uma equipe brasileira, venceu justamente o Flamengo. Então, quem será que se classifica para essas quartas de final? Flamengo ou Emelec? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, assista às outras análises que a gente está fazendo aqui com relação às oitavas de final da Libertadores, e a gente se vê no próximo vídeo com Internacional e Nacional do Uruguai. Até lá!